R$ 1.000 por mês de renda passiva com o fundo BBPO 11, o BB Progressivo 2. Quanto que você precisa colocar, quanto que você precisa alocar nesse fundo e quais são os problemas, quer dizer, o que pode acontecer, o que pode surgir com essa alocação, quais são os riscos dessa alocação. Isso aqui não é nenhuma indicação de investimento, é simplesmente um modelo de cálculo para que você veja qual que seria o valor e segundo, que você discuta aqui comigo, inclusive colocando aqui nos comentários se você tem ou se você não tem cotas do fundo BBPO 11 ou BB Progressivo 2. Então vamos aqui começar com o básico. O que é o fundo BBPO 11? Tá? Então vou trazer aqui o relatório gerencial. Ele é um fundo de investimento em agências do Banco do Brasil e em prédios comerciais, em prédios do Banco do Brasil. Por exemplo, esse aqui é um dos imóveis que o BBPO tem, certo? Isso aqui fica em Brasília. Mas ele tem imóveis, veja só, distribuídos em quase todo o país, né? Não tem nessa parte aqui, mas todo lugar onde está meio azulado, né? Você tem. Então tem no Ceará, tem em Sergipe, tem no Distrito Federal, um bocado de coisa, tem em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, no Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Quer dizer, tem muito bem em termos de distribuição geográfica, está muito bem distribuído. E aqui você tem a área em cada um desses locais, né? Onde tem mais área em São Paulo, depois Minas Gerais e depois no DF, no Distrito Federal. Muito bem. Tem um portfólio aqui, você pode ver a quantidade de imóveis que tem, o tamanho da área, o percentual que isso tem no fundo. E esse daqui, por exemplo, é um dos imóveis que tem um valor muito grande no fundo, tem uma participação muito expressiva e é isso aí. Bom, então a gente vai dar uma olhada aqui primeiro no seguinte: qual é o valor que ele está pagando mensalmente? Então observe bem aqui o seguinte, olha, mensalmente esse fundo ele está pagando 89 centavos por cada cota, certo? 89 centavos por cada cota. Muito bem, então se ele paga 89 centavos por cada cota, o que eu preciso? Eu vou precisar, vou pegar aqui a calculadora. Então, se eu quero ganhar R$ 1.000 por mês, a primeira coisa que eu faço é saber o número de cotas que eu preciso. E o número de cotas que eu preciso é o seguinte: eu pego os R$ 1.000, pego aqui a calculadora, pego os R$ 1.000 e divido pelo rendimento mensal de cada cota, que está hoje em 0,89, como a gente acabou de ver. Então, para isso, eu vou precisar de 1.124 cotas. Tá? Então, com 1.124 cotas, eu vou receber por mês o valor equivalente a R$ 1.000. E esse valor, supostamente, a gente vai já conversar sobre isso, ele vai ser atualizado. Ele vai ser atualizado anualmente quando houver a renovação do contrato. Mas aí aí onde é que mora o perigo. Vamos dar uma olhada agora vamos voltar aqui e eu vou olhar aqui o seguinte: quanto que está a cotação do BBPO 11, tá? E eu fui olhar aqui no dia 1º de abril, né? Um dia bem sugestivo, a cotação desse fundo estava em R$ 87,81, R$ 87,81. Então, vamos voltar aqui para a calculadora para a gente ver quanto que custaria para mim qual seria o montante que eu precisaria ter de cotas, aliás, em reais disponível para a aquisição dessas cotas e a formação do meu rendimento de R$ 1.000 mensais. Então vamos lá. E aí eu vou usar a calculadora para saber quanto que eu vou precisar ter em reais para comprar essas cotas e chegar ao meu rendimento mensal ou a minha renda passiva de R$ 1.000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui
O valor da cota que a gente viu, que estava em 80... Vou pegar aqui o valor da cota, só mostrar para você. O valor da cota que estava 87,81, né? E vou colocar aqui, R$ 87,81 e vou multiplicar pela quantidade de cotas que a gente já viu, que é 1.124 cotas, certo? Isso aí vai me gerar, quer dizer, vai gerar a seguinte necessidade de R$ 98.698,44 se eu for comprar todas as cotas de uma vez. Então, se eu for comprar todas as cotas de uma vez, eu vou gerar eu vou precisar desse recurso. E aí, só para mostrar, para fazer eu quero falar uma coisa para você, o seguinte. Quando você está gerando renda passiva, quando você está procurando gerar renda passiva, qual a atenção que você tem que ter? Você tem que ter uma atenção com o seguinte: quanto mais barato você comprar o ativo que gera renda, melhor. Quanto mais barato você compra, melhor. Por quê? Porque você já sabe quantas cotas você vai precisar comprar. Você já sabe que você vai precisar de 1.124 cotas. Então, se você tiver que comprar tudo de uma vez, né, você vai pagar aquele valor que a gente viu. Mas se essa cota estivesse no lugar de 87,81, ela estivesse por 85, você ia fazer essa aquisição muito mais barato. Então, essa é a mudança de pensamento que você tem que ter quando você busca montar uma carteira de renda passiva. Por quê? Porque se você olha, o que você está fazendo é o seguinte: quanto mais cotas você compra, mais rendimento passivo, porque o rendimento é para uma cota. Então, quanto mais cotas você compra, mais rendimento passivo você gera. Alguém pode dizer assim, mas isso é óbvio, agora às vezes a gente não tem muito essa atenção. Então, o foco sempre é procurar a aquisição quando a cota está mais baixa. E aí eu vou mostrar para você o seguinte, vamos dar uma olhada no desempenho da cota, que já tinha aparecido aqui, mas eu não tinha feito destaque para ela. Observe o seguinte, eu estou aqui com o desempenho da cota mensal, certo? Então, isso aqui foi quando começou o mês e isso aqui é agora o dia primeiro. Foi o último dia. Isso aqui só é uma continuidade, porque hoje é dia 2, mas está mantido, que é a cota de sexta-feira. Observe aqui o seguinte, houve um período nesse passeio todinho aqui que essa cota esteve mais barata. Isso aqui normalmente acontece em alguma situação de turbulência no mercado, o mercado se agita e tudo mais, e aí você tem que avaliar se o ativo que você está adquirindo é um ativo que está resiliente à turbulência. E é isso que a gente vai conversar, nós não vamos determinar, como eu falo para vocês, isso aqui nem é indicação de compra, nem é indicação de venda, nós não vamos determinar aqui se o ativo é resiliente ou se não é. Nós vamos ver alguns pontos que precisam ser discutidos para justamente a gente entender melhor e avaliar qual é a resiliência desse ativo. Então vamos dar uma olhada aqui no seguinte, quer dizer, você poderia ter comprado essa cota mais barata se você tivesse feito a compra nesse dia. É claro que, mais uma vez, fazendo uma ressalva e deixando claro que aqui não tem nenhuma enganação, não há como você saber exatamente qual é o melhor dia de entrar. Não tem essa mágica, né? Você só vai olhar, tem algumas coisas que você tem que ficar com atenção. Isso aí eu vou falar exatamente agora. Vou até aproveitar. Então, não tem essa mágica. Você não precisa ficar desesperada, nem desesperado. Eu não acertei no fundo. Bom, é lógico que isso aí pode ter certeza que não vai acontecer. Se acontecer, é uma sorte, você é uma pessoa sortuda e você acertar no fundo do poço, na menor cotação e tudo mais. Porém, existem algumas situações, que é o que eu vou mostrar agora. Veja, em geral, as pessoas têm uma procura maior, deixa eu mostrar aqui, tem uma procura maior do ativo nessa época que está se aproximando
o final do mês. Por quê? Porque a partir do dia 30, né, que foi mais ou menos, a partir do dia 30, que foi mais ou menos aqui, aliás, isso aqui é o dia 31, né, o último dia do mês, certo? O que aconteceu? No último dia do mês é o dia que a pessoa tem o direito ao pagamento da remuneração. E então a pessoa não recebe no último dia do mês, ela vai receber depois. Então ela tem o direito da remuneração ali. Mas o que acontece? Todo mundo sabe disso. Então a pessoa sabe que se comprar naquela data, no outro dia ela já está com o direito e deixa de ter o direito nesse outro dia. Então ela tem o direito no dia 31, no último dia que foi de março, no dia 31, ela teria o direito, se ela dormir com a ação, com o fundo, com a cota do fundo na sua carteira, e no outro dia ela perde esse direito. Então, nesse dia, essa cota ela tem um valor especial. Ela tem um valor maior, por quê? Porque ela está, vamos dizer assim, ela está gordinha, tá certo? Ela está gordinha, essa cota, por quê? Porque no outro dia ela vai emagrecer, porque ela não vai mais dar direito àquele rendimento. E claro que não tem bobo no mercado financeiro e todo mundo sabe disso. Então, se você comprou num dia, em geral você tem que ter cuidado, porque exatamente no outro dia, quando não houver mais aquele direito, o valor cai. E aí você tem que avaliar o seguinte: será que vale a pena esse valor a mais que você está pagando no último dia útil do mês? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Ela, como tem uma procura por algumas pessoas que talvez, enfim, acabem sendo iludidas, né, com essa questão de receber daqui a pouco, o que acontece? Elas vão e adquirem e fazem o preço subir. E às vezes esse preço sobe mais do que a cota no outro dia. Esse aqui foi até uma situação interessante, porque no dia 30 ela teve um valor ainda superior ao do dia 31. Mas isso aqui pode ter sido explicado por alguma situação específica do mercado, algum movimento do mercado em geral, não necessariamente do fundo. E aí você observa que ela tem, você observa que existe uma dinâmica durante o mês, né? Quer dizer, nós estamos aqui durante um mês específico, a gente poderia até pegar um período maior, mas durante o mês existe uma dinâmica, tá? Que você deve ficar atenta ou atento para evitar de adquirir suas cotas em valor mais elevado. E agora, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos do relatório que eles nos indicam, quais cuidados a gente tem que ter com relação a alguns cuidados que a gente tem que ter com relação a esse fundo. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que olhar é o seguinte: veja, isso aqui, o fundo ele estava pagando na faixa de R$1 e pouco aqui pela cota de rendimento, certo? Estava pagando aqui, olha, R$1 e pouco de rendimento quando ocorreu isso aqui, certo? O que foi isso aqui? Essa queda aqui, ela veio da onde? Ela veio da renegociação do fundo com o banco. Então o banco renegociou essas cotas e inclusive ele disse que tinha alguns imóveis que ele não tinha interesse no começo e não foi fechado o pacote todo de imóveis que foram negociados. Do total de imóveis do fundo, alguns ficaram, aliás, vários ficaram de fora, se não me engano 20 e poucos %. É só olhar nos relatórios anteriores, você vê lá. E esses 20 e poucos %, esses imóveis que ficaram de fora, eles, obviamente, houve lá um período em que isso aí não foi acertado, e aí você teve um pagamento diferente, uma coisa diferente, né, do que estava sendo negociado por conta de um acordo que foi feito a posteriori para ficar com alguns imóveis daqueles que tinham ficado de fora. É tanto que no próprio fundo aqui, você vai ver, eles
informam no relatório que ainda existem desculpa, eu passei demais aqui, que ainda existem 6 imóveis não locados, tá? Esses 6 imóveis não locados, eles estão, enquanto o banco, o administrador, a gestora está fazendo negociações lá com o Banco do Brasil, mas eles estão disponíveis ao mercado, então, para locação ou venda. Então, quer dizer, se o mercado, se aparecer alguém querendo comprar, ele vai vender, o fundo vai vender esses imóveis e pronto, acabou. Se aparecer alguém querendo alugar, ele vai alugar antes do Banco do Brasil. Óbvio que aí isso é um processo de negociação, como se você tivesse os seus imóveis mesmo lá. Ele está lá com a plaquinha de alugas e bola para frente, né? Se aparecer alguém, você vai e fecha o negócio. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o seguinte: olha, a gente tem aqui uma linhazinha demonstrando que existe, vou mostrar essa linhazinha aqui, demonstrando que existe alguma perenidade nesse pagamento. Porém, a gente sabe quais são os problemas desse tipo de locação. É que existe a renovação, tá? Existe a renovação dos contratos. E a gente vai olhar aqui, olha, tem um quadrinho aqui que mostra as renovações, está aqui, tudo bem. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar para você esse quadrinho. Observe aqui, ó. 18% dos imóveis serão renovados ainda nesse ano de 2022. E mais, agora, a grande parte deles vai ser renovada apenas em 2027. Então, isso dá uma certa estabilidade para aquele rendimento. Que rendimento? Aquele que a gente começou logo lá no início, que era o quê? O rendimento de 89 centavos por cota. Então, quais são? Isso é um primeiro ponto que quem está fazendo um investimento nesse fundo deve ter em mente. Quer dizer, há a possibilidade de que no vencimento desses 18% desses contratos, você não faça, o Banco do Brasil não queira renovar e isso vai lá deixar um tempo os imóveis desocupados, esperando que apareça algum locador para esses imóveis, né? Desculpa, que apareça algum locatário para esses imóveis. Então, enquanto não aparecer nenhum locatário, fica lá o imóvel à disposição. Isso aí representa mais ou menos 18, vamos dizer 20% desses, aproximadamente 90 centavos, vamos fazer uma conta que seria mais ou menos uns 18 centavos, então você ficaria aí com 72 centavos de rentabilidade, aliás, de rentabilidade não, de recebimento mensal até 2027. É claro que existe a possibilidade de um rompimento de contrato, ou seja, do Banco do Brasil dizer, olha, eu não quero mais esse imóvel e tudo mais, esses imóveis aí eu vou cancelar esses contratos todos, o que é um pouco complicado, embora não possa fazer aqui nenhuma garantia de que não ocorra. É uma possibilidade, é possível, e aí você tem que calcular a probabilidade. Probabilidade, no meu entender, dele fazer um cancelamento de tudo, não é uma probabilidade alta, é uma probabilidade baixa, mas pode acontecer, né? Se a probabilidade for 0, aí eu digo, não, isso não vai acontecer. Mas eu não posso falar isso justamente porque a probabilidade não é 0. Existe a possibilidade disso acontecer. Então é possível, mas é pouco provável. Porém, existe a possibilidade. Quais seriam as situações em que isso aconteceria? Bom, enfim, várias, né? Uma mudança nos planos do Banco do Brasil para uma outra cidade, uma outra agência que ele queira encerrar as atividades ali, e ele vai chegar para o fundo e vai dizer, olha, tá aqui, qual é a multa que eu tenho que pagar, toma a agência para você e eu vou me embora. E aí, obviamente, o fundo pode colocar esse imóvel para locação, se ele estiver bem localizado, aí tem que dar uma olhada na carteira do fundo, dos imóveis e tal, e avaliar.
para saber qual seria qual seria a melhor, quer dizer, se a localização desses imóveis, em geral são imóveis localizados em regiões centrais, que era onde as agências bancárias mais funcionavam, né? Em avenidas de grande circulação e tudo mais. Existe a possibilidade, obviamente, desses imóveis serem locados para empresas comerciais que precisem de lojas de frente para a rua, coisas assim, que aproveitem a estrutura bancária, a estrutura de uma agência bancária. Então, de todo, não é uma coisa impossível. Outra coisa seria uma privatização do banco. Isso é um risco também, que o banco sendo privatizado. Volto a dizer, não vejo uma probabilidade alta, mas é possível, né? É possível uma privatização, e numa situação de privatização, o adquirente, o controlador, o cara que adquire o controle da instituição, pode rever esse tipo de agência, rever essa estrutura de agências físicas. De qualquer forma, esse aí isso aqui foi um exercício que nós fizemos aqui para mostrar como que eu faço um procedimento de aquisição de cotas, quer dizer, quantas cotas eu precisaria adquirir para chegar a uma renda mensal. Obviamente, o mais adequado se você tem um determinado plano de renda mensal, você fazer uma divisão entre ativos, porque mesmo que você venha e diga assim, olha, mas é muito melhor eu pegar e comprar um imóvel. Não sei se é muito melhor você pegar e comprar um imóvel, porque esse próprio imóvel ele vai estar sujeito a demorar a ser alugado, o inquilino devolver, o inquilino atrasar o pagamento das contas, e aqui a gente tem pelo menos uma percepção que o inquilino é um bom pagador, ele só está nos expondo ao risco com relação à questão da continuidade dos contratos. E aí, realmente, é uma coisa que a gente precisa entender. E, no mais, ele acaba sendo um conjunto de inúmeros imóveis aí que você pode ter que você vai ter uma espécie de uma diversificação na possibilidade de locação e de venda. Porém, mais uma vez, é uma decisão que cabe integralmente a você, enfim, e de analisar e pensar, e esse é o objetivo desse vídeo, de pensar com a cabeça de quem quer ter um retorno, quem quer ter um resultado. Quais não sair, né, na alegria e dizer, oba, vou fazer isso aqui no oba-oba, como se diz, porque existem pontos a ser considerados e alguns deles foram os que eu trouxe aqui. Existem mais, obviamente. Se você olha lá no prospecto deste fundo, você vai no BBPO11, você vai achar lá o que ele chama de fatores de risco e você vai ter acesso a uma quantidade maior de pontos a observar. E é isso. Se você ainda não tem inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações, deixe um comentário aí se você ou uma sugestão de vídeo para fazer um outro vídeo depois. E se você curtiu, deixa lá o seu joinha e compartilha esse vídeo, que é para a gente se encontrar no próximo. Até lá!